Recording is on. Agora sim. Pessoal, muito boa noite. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês, né? A turma do curso de graduação em administração, do IFES de Colatina, né? Nossa disciplina Antropologia Organizacional é uma disciplina muito importante que complementa, né, as discussões teóricas, né, as discussões do curso de administração. A gente fica muito feliz em estar com nossos encontros aqui disponíveis. Então, primeiro, a gente poderia, né, fazer alguns esclarecimentos. Obrigado, Eduardo, pelo feedback. Gabriel também. Primeiro, a gente vai estar fazendo alguns esclarecimentos. Eu só vou pedir que, nesse momento, acho que tem um microfone aberto aí. Deve ter um microfone de alguém. Vou pedir para fechar o microfone, por favor. E, pessoal, quem tiver com o microfone aberto, por favor, feche o microfone. Tá? Deixa eu silenciar todo mundo aqui, peraí. Porque eu não queria silenciar aqui todo mundo, senão eu acho que impede vocês de falar. Tem alguém com o microfone aberto, vou pedir a gentileza de fechar o microfone, para que a gente possa, né, dar andamento aqui às nossas discussões. Obrigado, tá bom? Então, pessoal, vamos aos informes, né? Nesse primeiro momento, tem vários informes aqui para nós. Né? Professor. Oi. Boa noite. Boa noite. Já trouxeram o computador, já está instalado, a turma já está vendo o senhor já. Ah, que bacana, que notícia boa. Muito obrigado aí pelas informações, tá? Excelente. O pessoal lá na sala de aula já está disponível, né? Já o sinal já está disponível lá, o pessoal está assistindo, uma satisfação imensa. Agora sim, parte dos alunos aqui virtual e a outra parte dos alunos de forma presencial no IFES de Colatina. A gente fica muito feliz. Agradecer aí os técnicos, aí toda a equipe que viabilizou isso, tá bom, pessoal? Então, vamos aos nossos informes aí para que vocês, né, se mantenham informados aí sobre algumas questões. Então, pessoal, a aula da semana passada foi gravada, né, eu já baixei a aula, tal, só falta disponibilizá-la no AVA, tá? Eu vou estar fazendo isso, devo estar fazendo isso aí, tentando fazer isso hoje ainda, mais tardar, amanhã está disponível. Essa aula de hoje, ele tem um processo que demora um pouquinho, então, possivelmente amanhã já está tudo ok, e aí eu baixo e disponibilizo também. Essas duas aulas vão estar disponíveis para vocês, tá? No AVA, né? Se porventura vocês quiserem consultar, né? Quem porventura não pôde ir para a aula hoje presencialmente no IFES, né? Ou quem porventura não pôde entrar aqui também, vai poder consultar a aula aí que vai ficar disponível. O ideal é a gente estar aqui ao vivo, que a gente tira dúvida, interage, né, tal. Mas se porventura aquele aluno que perdeu a aula, ele vai ter condições de disponibilizar essas duas aulas, a de hoje e a da semana passada, tá bom? Vou disponibilizar aí para vocês. Uma outra coisa que eu queria também já ver com vocês é o seguinte: tem material novo no AVA, né, no Moodle aí, para vocês aproveitarem, lerem tudo, e tem também uma tarefa, uma atividade avaliativa no AVA. Nossas atividades avaliativas vão estar no AVA, a pontuação indicada, todos os elementos, né? E vocês vão estar fazendo essas atividades, tá bom? Tem um prazo para poder fazer as atividades, está tudo disponível lá no AVA. Eu gostaria muito que vocês estivessem sempre olhando nossa disciplina. Qualquer problema técnico, tá, Heloísa? Se a Heloísa estiver me ouvindo aí, qualquer problema técnico que tiver de acesso a conteúdo e também às atividades, por favor, eu tenho que ser informado o quanto antes, para que a gente possa tentar viabilizar isso, porque já está aberto aí para vocês uma atividade que é um fichamento, né? Fichamento do texto, né? É um segundo artigo que fala dessa discussão do método da antropologia, né? Para que a gente possa entender, né, na verdade, o comportamento, análise. A gente discutiu aqui a semana passada, né? Análise comportamental, né? Do indivíduo, de um grupo, né, de uma população, análise comportamental, na verdade. Então, a antropologia traz um método, né, ele contribui com um método para que a gente faça essa análise comportamental. E esse segundo artigo está muito interessante, né? É um artigo que foi publicado numa revista, né? A revista é Civitas, né? Uma revista de ciências sociais, né? O autor do texto é o Pedro Jaime. Olha,
Tá muito interessante aí a leitura, uma leitura boa, prazerosa, é um texto científico, né, que vocês vão estar lendo. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas já está disponível aí o texto lá no AVA, observe as semanas ali, e vocês vão ver que é o segundo texto, né, o segundo artigo aí que vocês vão ter acesso aí. E também está lá no nosso portal, lá no AVA, está uma atividade. A atividade é fazer um fichamento, né? E aí eu não lembro bem se a gente chegou a discutir, né, o formato do fichamento, o que é um fichamento. Alguém poderia me dar um retorno aí, por favor, se vocês têm dúvida na elaboração de um fichamento, se já foi falado, ou se vocês querem aqui que a gente explique, não tem problema. A aula é para isso mesmo, para a gente poder explicar. Se for falar, professor, tenho dúvida, a turma tem dúvida e a gente quer saber o formato do fichamento. A gente vai auxiliar vocês nesse momento. Se não, a gente já passa para frente, né? A gente vai tocando aqui, né? Porque o nosso tempo é curto, tá bom? Alguém, a turma aí, Heloísa, se a Heloísa estiver me ouvindo aí, por favor, Heloísa, eu queria que você se manifestasse, se você tiver condições, é claro, né? Heloísa, eu acho que está no IFES de Colatina presencialmente, mas se alguém tem dúvida, se já foi falado, a questão de fichamento. Ô, professor, eu estou no IFES hoje, aí eu estou assistindo aqui com a sala. Ah, tá ótimo. Tá bom? Tá, não estou logada não hoje no meu celular, estou assistindo entendi, aqui com todo mundo. Perfeito. Tá jóia, Heloísa, tá ok. Entendi. Heloísa está no IFES, tá, gente? Já está presencialmente lá. Então, assim, eu só queria, então, já que a Heloísa deve estar com dificuldade também, né, de se comunicar, porque lá está o computador, o notebook, né, direto, eu queria que os outros alunos se manifestassem aí, se alguém tem dúvida com relação ao fichamento, porque tem uma atividade que vocês vão fazer um fichamento do artigo, do segundo artigo, tá? Segundo artigo que foi postado aí, né, agora há pouco, aí no AVA já está disponível aí para vocês. Então, vocês vão abrir o segundo artigo, ler o segundo artigo e fazer um fichamento. Tem dúvida sobre a construção, elaboração do fichamento ou não? Vocês conseguem tocar tranquilamente aí. Quem poderia aí se manifestar aí, de preferência quem está aí online aí, né? Tem dúvidas ou vocês realmente conseguem tocar tranquilamente aí a elaboração do fichamento? Que é uma atividade que vale ponto, vocês têm um prazo para poder fazer, tá bom? Tranquilo com relação ao fichamento? Alguém poderia me dar o feedback aqui? Deixa eu ver. Eu acho que precisa explicar. O Sidney colocou aqui, ó. Eu acho que precisa explicar, tá? Ok, Sidney, vou repassar aqui para vocês. Eu vou fazer o seguinte, até para que a gente consiga também visualizar, eu acho que visualizando fica melhor. Deixa eu abrir aqui, né, um modelinho de fichamento, que aí vocês vão ter. Lá no AVA, lá na nossa plataforma, né, tem lá um modelo de fichamento no formato Word e no formato PDF, tá? Para vocês, tá bom? Então, lá no AVA tem o modelo de fichamento, tá? Eu vou aqui compartilhar a tela, que eu vou botar um modelinho aqui para nós. Deixa eu ver aqui que apareceu alguma coisa aqui no meu computador. Vocês conseguem visualizar o fichamento aqui na tela ou não? Quem poderia me dar aí uma... Consegue visualizar o fichamento, pessoal? Deixa eu ver aqui se alguém está falando aqui. Peraí. Né? Eu tirei aqui a tela, vou colocar aqui de novo, tá? Consegue visualizar o fichamento? Pode abrir o microfone e falar aí que me ajuda, que eu não estou visualizando vocês nesse momento. Está na tela de vocês o fichamento aí? Por favor, alguém poderia se manifestar aqui para ajudar? E aí, pessoal, estão vendo o fichamento? Modelinho no Word aqui, que está aberto aqui. Para mim está aberto aqui tranquilo. Preciso saber se vocês estão visualizando o fichamento. Alguém poderia aí se manifestar, por favor? Mas pode abrir o microfone e falar aí se vocês estão visualizando o fichamento nesse momento. Sim, estamos vendo. Obrigado.
Então, pessoal, aqui está o fichamento. Isso aqui é a estrutura do fichamento. Lá no AVA, esse fichamento está disponível, é só você abrir o fichamento. Tem no formato Word e PDF. Eu coloquei no Word também, que você pode fazer em cima. Baixa ele lá no AVA, né? E faz em cima dele. O fichamento, ele tem o logo da instituição, IFES de Colatina, está aqui em cima. Ele tem os dados. Gente, esses dados aqui são muito importantes, tá? Aqui a identificação do aluno, eu coloquei fulano, né? Beltrano, você vai colocar o seu nome, o curso, o período que você está, a disciplina, né? Que aqui está aqui um exemplo, né? Tá a disciplina de economia, mas você vai colocar, né, antropologia, né? Organizacional. O nome do professor, né, Ricardo Paixão, aí, não pode errar meu nome, hein, gente, por favor. Nome do professor, né, pode colocar Ricardo Paixão. A data da entrega, você vai colocar aqui a data que está prevista lá no AVA, tá? A data da entrega, você vai colocar aqui. O título, né? É um capítulo, é um artigo. Qual o título do artigo? Aí você vai colocar aqui no título, o artigo, né? O nome está lá no texto, né? O nome do artigo. E o autor, né? O Pedro Jaime. Você vai colocar aqui o nome do Pedro aqui, tranquilamente. Aí aqui você pode repetir, fichamento do texto. Aí colocar artigo, né? E o título do artigo, tá bom? O fichamento é um texto corrido. Texto corrido. Pode ser o formato de uma redação. Lembra aquela redação? O fichamento você não precisa opinar. Você não precisa emitir sua opinião. Você vai colocar o fichamento, como é que eu sugiro para que você inicie o fichamento? O autor, Pedro, né, inicia o texto falando disso, da metodologia, para poder, né, a gente conseguir examinar o comportamento, né, do indivíduo, ou de um grupo, ou de uma população, enfim. Você começa falando, ele divide o texto em 3 partes. Na primeira parte ele fala sobre isso, isso, isso. Na segunda parte ele fala sobre, né, essas outras questões. Na terceira ele finaliza, né, dando uma discussão geral dos principais elementos, né, da antropologia no século XXI. É assim que faz. E aí é o seguinte, você pode fazer um texto corrido, todo, de tipo uma redação, sem emitir sua opinião. Você vai colocar com as suas palavras, tá? E também você pode colocar também alguns títulos, né? O autor dividiu em 3 partes. Então, primeiro título. Aí você coloca a primeira parte, faz um textinho. Vai colocar o segundo título, faz um outro texto. O terceiro título, tal. Aí dá a ideia de que o autor dividiu o texto em 3 partes. Você vai citar isso no seu texto, né? Colocar, tá bom? Cuidado com cópia na íntegra de parágrafos do texto, tá? Aí você tem que fazer citação. Você pode copiar? Posso, mas eu tenho que fazer citações aí no texto, né? Citação direta, citação indireta. E aí, pessoal, eu acredito que vocês já tenham feito a disciplina de metodologia e técnica de pesquisa, que vocês têm o manual do IFES, né, de referências, e vocês usem esse manual para fazer as referências, tá? Que eu tenho que fazer, até 3 linhas, né? Eu coloco no corpo do texto, entre aspas, tal. Mais de 3 linhas, eu tenho que fazer um recuo, reduzir a fonte. Isso tudo está no manual do IFES aí que vocês têm acesso. Se porventura vocês não têm acesso ainda a esse manual, o IFES tem um manual, né? A UFES também tem o seu manual, os dois são convergentes, tem uma ou outra diferençazinha, mas os dois convergem entre si. Se você não tiver um manual, dá preferência ao manual do IFES, tá bom? Esse é o nosso manual padrão que a gente vai usar, tudo bem? Se você não tem um manual, depois vocês sinalizam para mim, contactam a Heloísa, que a Heloísa vai sinalizar para mim, e aí eu disponibilizo o manual para vocês, se for o caso. Mas eu acredito que vocês já têm, porque vocês já devem ter feito a disciplina de metodologia e técnica de pesquisa, né? Essa disciplina é dada logo no início do curso, tá bom? Mas se porventura vocês não tiverem, é só falar comigo. Um texto corrido que vocês vão fazer. E aí eu vou fazer um alerta aqui, pessoal. Ó, eu vou aqui fazer uma coisa do que eu recebo muitos fichamentos. A forma que eu recebo os fichamentos, ó, tá aqui. Eu selecionei para quê? Porque eu vou colocar alinhado à esquerda. Olha só como é que muitos me entregam fichamento. Alinhado à esquerda. Tá vendo como é que está a margem aqui à direita comprometida? Ó, tá vendo? Isso é um erro gravíssimo. Gravíssimo, é falta de cuidado. Então tem gente que manda, faz no computador, tudo bonitinho, mas manda o fichamento, manda a atividade respondida sem margem à direita. Todo documento tem que ser, ó, a formatação, justificado. Ó, tá vendo? Apareceu aí justificar. Ele distribui de forma uniforme,
né? Faz uma distribuição do texto de forma uniforme entre as margens, tá bom? Então, esse texto tem que ser justificado. Aí você clica em justificar. Olha a mágica, hein? Presta atenção na margem. Ó, a margem esquerda e a margem direita uniforme. Então, eu preciso que vocês atentem para isso, porque vários colegas aí, não lembro bem se é da turma de vocês, eu acho que não, mas tem outras turmas, alunos mandam texto desconfigurado, sem formatação. Isso é um erro grave, a gente não pode repetir, tá bom? Então, o texto vai estar justificado, né? Ele vai ser um texto corrido, não é tópicos, não é só para colocar tópicos, é um texto corrido que você vai fazer, tá bom? No final do texto tem a referência. A referência é o quê? Da onde você tirou aquelas informações que você tratou ali no fichamento? Aí você vai colocar lá, né, que é o artigo, né, do Pedro, né? Acho que é Pedro aí o autor, é o artigo dele e tal, que eu peguei. Então, basicamente, é isso aí o fichamento, tá bom? Muitos alunos me perguntam, muitos, olha só. Professor, quantas páginas? Eu tenho que fazer no mínimo quantas páginas? Gente, o fichamento, ele não tem determinado o número de páginas mínimo, máximo que você vai fazer. Aí fica a seu critério. Ah, professor, então se eu quiser eu posso fazer em uma página só? Sim, pode. Porém, o fichamento, ele tem que contemplar todos os elementos principais da discussão do autor no texto. Se você conseguir sintetizar isso em uma página, ótimo, né? Só que eu já vou alertá-los que dificilmente dá para sintetizar, né, principalmente esse artigo agora que a gente vai fazer o fichamento, em uma página só. Tá bom? Então, vocês aí vão fazendo, sem se preocupar com o número de páginas, mas de forma que você esgote os principais elementos aí do texto, né, do Jaime. Tá ok, pessoal? Então, vão buscar isso, façam a leitura, tem que ler 1, 2, 3, 4 vezes o texto, para que você possa entender, aí depois você vai tirando, né, vai explicando como que o autor, qual é o principal objeto de discussão do autor, como que ele organiza isso no texto, aí você vai colocando ali, com as suas palavras, pode colocando. Ah, mas eu quero fazer uma citação. Pode, faz a citação, né? Você vai referenciar direitinho de quem é aquele parágrafo, de quem é aquela passagem que você está citando, não tem problema nenhum, porque senão isso é plágio, e plágio é crime, né? Ok? Por isso que a gente não pode brincar com isso. E isso também, esse trabalho vai ajudando vocês para o TCC de vocês, né? Acredito que vocês tenham TCC também, e aí, quando chegar nesse momento de fazer o TCC, vocês, né, já estão aí tarimbados, né, já conhecem, né, como é que se faz a formatação, a estrutura toda, tá bom, pessoal? Esse daqui é o modelinho de fichamento que vocês vão usar, está disponível no AVA aí para vocês. Deixa eu voltar para cá, tá? Deixa eu voltar para cá, peraí, deixa eu aqui cancelar aqui, opa. Bagunça que estava aqui. Agora sim. Ah, tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. Ah, o pessoal está colocando sim aqui. Ok. Então, pessoal, esse é o principal elemento que vocês vão estar fazendo, né? Que é o fichamento do texto, né? Do artigo número 2. Vocês vão estar fazendo e vocês vão estar aí postando no ar. Vão fazer no Word, faz direitinho, leiam, façam uma revisão prévia, né? E aí vocês vão transformar em PDF e anexar lá no AVA, que vocês sabem que vocês já é um sistema que vocês estão acostumados a fazer, né, a trabalhar. Então, vocês vão fazer, transforma em PDF e manda para mim, que aí eu vou estar analisando a situação de vocês. Verifiquem aí a data da entrega, observe lá no AVA, também é um sistema que vocês já conhecem, já estão tarimbados aí, né, que vocês já usam esse sistema já há algum tempo, então vocês conhecem bem. Tá bom? Ficou alguma dúvida aí sobre a questão do fichamento? Tem alguma dúvida aí com vocês? Alguém tem dúvida? Gostaria de perguntar, professor, eu estou com dúvida nisso, tal, pode ficar à vontade, o momento é agora, para que vocês possam, né, tirar todas essas dúvidas, porque a atividade está aí, para vocês fazerem. Não deixem para a última hora, tá, pessoal? Né? Acho que ninguém tem dúvida aí, deixa eu ver no chat. Não, ninguém botou nada aqui, não. Eu queria alertá-los o seguinte, vários alunos estão deixando para a última hora para fazer a atividade. Por exemplo, a atividade termina no dia 30, às 23h55. Aí o aluno, quando dá às 21 horas, ele começa a fazer. Não dá tempo. Não vai dar tempo você concluir, entendeu? Aí depois o aluno, né, vem reclamar, professor, porque eu perdi e tal.
a atividade é para ser postada no AVA, não é para mandar para o meu e-mail, não é para mandar, né, para o meu Zap, WhatsApp, tá bom? Salvo o caso daqueles alunos, né, que estão, tem alguns alunos que estão em formato virtual, mas mesmo assim, o aluno em formato virtual, ele tem a possibilidade de postar no AVA, não tem problema nenhum, né? A não ser uma atividade, foi uma atividade feita na sala. Aí, o aluno que está em formato virtual, né, está frequentando em formato virtual, ele vai mandar, né, pelo e-mail do professor. Mas o aluno que está frequentando presencialmente, né? Vocês estão frequentando a maioria das disciplinas presencialmente. A nossa está numa possibilidade, está numa forma virtual nesse momento, né? Mas é por isso que aí todas as atividades nossas vai ser via AVA. Nós não vamos fazer atividade, né, presencial, vai ser tudo via AVA. E aí vocês todos têm que mandar para mim via a plataforma, tá bom? Respeitando o prazo, tá ok? Então, você fica muito de olho, não deixa para a última hora. Façam antes para vocês não perderem prazo aí de postar atividades, tá bom, pessoal? Alguma dúvida aí, alguma questão sobre a nossa atividade aí que está disponível aí para nós, aí no AVA? O artigo também, é só vocês lerem, artigo muito bom, tá? Então, vamos lá, tá tranquilo? Então, a gente pode dar continuidade, né? Vamos dar continuidade aqui, né? Gente, tem uma discussão muito boa para a gente fazer, né? O artigo, esse artigo que a gente colocou aí, né? Antes de eu entrar no artigo, lembrei de uma coisa importante. Gente, olha só, nosso semestre acaba agora em dezembro mesmo. Eu até imaginei que a gente pudesse, nessa disciplina específica, a gente vai estar encerrando agora. Eu até imaginei que a gente fosse até o outro ano e tal, mas a gente vai estar encerrando agora e tudo. Então, assim, nossas atividades, né? Peraí, só um pouquinho aqui. Tem um comentário aqui, deixa eu ver aqui. João Paulo colocou assim: professor, desculpa, mas está difícil de encaixar tudo. Dependendo da atividade, se ela demandar muito tempo para fazer, fica complicado entregar a tempo, particularmente. Trabalhar até o último segundo antes de vir para a faculdade é inevitável que algo seja entregue com atraso. Tá bom, ô João Paulo, eu preciso que você, né, se porventura você tem alguma dificuldade específica, né? Olha, eu saio do trabalho, eu trabalho no final de semana, eu trabalho por escala e tal, eu preciso de você formalizar isso, né? Fazer um documento, né? A gente faz um documento, protocola, que aí a gente vai levar seu caso para coordenação e tudo para poder resolver isso daí. Aí, Ricardo, eu tenho um trabalho, o meu trabalho específico, ele é por escala, então eu fico muito tempo nele e isso me atrapalha um pouco de fazer as atividades, entendeu? Porque, assim, os prazos que eu estou dando é um prazo razoável, esse trabalho aí tem um prazo razoável que dá para fazer. Eu só preciso ler a atividade, claro que isso aí requer um pouco de tempo, né? Tem um final de semana, geralmente a atividade, eu vou passar por um final de semana, porque geralmente no final de semana a gente tem ou um sábado que dá um tempinho, ou num domingo que dá para que a gente possa, né, operacionalizar, né, fazer alguma coisa. Então é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês tentem fazer. Se porventura você tem alguma questão específica que impede você de fazer as atividades e tal, nós vamos formalizar isso, protocolar direitinho, encaminhar para a coordenação, para o professor, e aí a gente vai estar analisando cada caso, né, o que a gente pode estar fazendo. Mas isso tem que ser para ontem, tá? Porque, né, daqui a pouco a gente vai estar encerrando aí, né, o nosso semestre, tá bom? Então, acho que é isso aí, tá? É claro que aqueles casos, olha, até alguns alunos foram me procurar, professor, perdi uma atividade, né? E algumas turmas eu estou até reabrindo, né, a atividade. Eu reabro a atividade, né, com uma nota menor, é claro, não dá para o aluno, valia 10, o aluno, né, faz depois do prazo, tira 10, vai tirar menos, 8, 9 ou 7, né, e vai ser uma nota menor. Posso estar reabrindo, se for o caso. Aí a gente vai se comunicar via liderança, né? Os alunos que estão com problema, né, fala para a líder de turma e aí ela passa para mim e a gente vai estar resolvendo, tá? O João Paulo colocou assim, não é caso específico, que realmente não dá. Trabalhos que demandam tempo, ser feito, ou ser
ao se confrontar com outros trabalhos, né, de outra disciplina, acaba sendo bastante puxado para realizar a entrega a tempo. Porém, algo fica para trás mesmo. Não, eu entendo que um ou outro pode ficar. É claro que às vezes vai acontecer isso, né? Mas, assim, o que a gente tem que tentar fazer dentro do possível, né, dentro da realidade de cada um, é a gente tentar não deixar para a última hora, a gente tentar se organizar para que a gente possa fazer. Mas pode acontecer de um ou outro a gente perder o prazo? Pode acontecer. E aí eu queria saber o seguinte, se realmente for uma quantidade de alunos, né? Foram 10 alunos, estão com dificuldade e tal, leve a questão para a líder de turma, ela vai, né, trazer para mim, e aí a gente vê a possibilidade de estar reabrindo com uma nota diferenciada, né, a atividade que, porventura, um grupo de alunos perdeu. Pode ficar despreocupado, que isso aí, para mim, é uma coisa tranquila, tá bom? Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa, pergunte aos outros professores. Entregamos sim, porém, algo realmente fica para trás. Claro, claro, pode acontecer. Nossa vida é muito corrida, né, João Paulo? Mas qualquer coisa em particular, te envio meus horários. Beleza, João Paulo. Tranquilo. Pode ficar tranquilo. Eu estou aberto ao diálogo, a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível para que todos, né, possam ser contemplados. Eu não tenho aqui interesse, motivação e prazer em dificultar a vida de nenhum aluno, de reprovar nenhum aluno. Eu não tenho orgulho em reprovar aluno ou dificultar a vida acadêmica de nenhum aluno. Eu quero que vocês assimilem, né, o que tem que ser assimilado de cada disciplina e consiga, né, alcançar os requisitos necessários para ser aprovados. Eu fico feliz com isso, tá bom? Eu estou até pensando em pedir exoneração por conta do final de semana. O Eduardo aqui colocou, tá? Eu estava falando com o João Paulo, mas o Eduardo colocou. Eduardo, cuidado com esse negócio de pedir exoneração, largar seu emprego e tal. Nós estamos numa situação muito complicada no país todo. O emprego está muito difícil. Então, assim, pondera, tá? Não toma decisões assim intempestivas, que isso pode gerar algum problema. Acabei tossindo aqui um pouquinho. Mas, assim, não toma decisões, assim, né, muito bruscas, né, radicais, porque isso pode gerar algum problema. Pensa com cuidado, vê se você tem condições de tomar uma decisão dessa e depois você faz, tá bom? Não quero aqui, né, que a gente depois fique responsável, porque, poxa, o aluno perdeu o emprego, abandonou o emprego por causa de uma disciplina, por causa de um professor, tá bom? Beleza, vamos ver aqui, João Paulo. No caso do seu artigo, eu acho que, minha opinião, que a minha atividade não ficou satisfatória, pois não tive tempo de ler o artigo com qualidade. Tá? Olha só, João Paulo, isso não tem jeito, é uma coisa inevitável que vai acontecer, né? Vai acontecer. Ricardo, eu não consegui fazer da forma que eu gostaria. Acontece mesmo. Mas o mais importante é o quê? Vamos tentar. Eu quero que o aluno tente fazer. Você dê o seu melhor. Olha, Ricardo, eu li isso aqui de madrugada, estava morto de sono, cansado, mas eu fiz. Não foi o que eu imaginava, mas eu fiz. Eu acho que isso é mais importante. Na minha disciplina, eu respondo pela minha disciplina, tá? O mais importante para mim é isso, é o aluno, né, se esforçar e tentar fazer. Nós não vamos no primeiro obstáculo desistir. Nós vamos tentar fazer, tentar entregar, tentar, né, cumprir os prazos aí determinados. Tudo bem, pessoal? Fico muito satisfeito, fico muito mais satisfeito com o aluno que fez o trabalho, né, e de repente não saiu daquela forma satisfatória, do que o aluno que não tentou fazer, né, o trabalho enfim, por algum motivo. Então, vamos lá. Aí, pessoal, o artigo, é claro, né, ele precisa de um tempinho para ser lido. Eu recomendo mais de uma leitura, ler mais de uma vez, porque ele tem muitas informações aí que vocês precisam extrair dele. E aí a gente vai falar, tiver mais dúvidas aqui, vocês podem estar colocando aqui para mim, né? A gente vai falar de algumas coisas. Gente, esse artigo, qual é o objeto de discussão? Pesquisa em organizações, por uma abordagem etnográfica. Esse artigo, tá? Se alguém precisar falar aí, abre o microfone, fala, faz perguntas, tá bom? Fica tranquilo. Esse artigo tá assim, é um artigo muito bom do Jaime.
muito bom aí para nós. E aí, ele trata, né? Do que ele trata, Ricardo? Ricardo, eu tô assim, perdido. Como que eu vou fazer meu fichamento se eu não faço a menor ideia, né, do objeto de análise? O artigo trata do método que a antropologia se utiliza, né, para poder estudar, para poder examinar, né, o comportamento de um indivíduo, de um grupo, de uma população. Esse é o objeto de discussão. Ele fala em método. E ele esmiuça isso, olha, de uma forma tão precisa, gente, tão precisa, que vale a pena vocês observarem, né, da forma que o autor trabalha a questão do método. E, Ricardo, o que vem a ser? Eu estou em dúvida ainda esse método etnográfico, né? Que método é esse? Nós falamos na aula passada, né? O método, ele trata basicamente de uma análise comportamental. Nós precisamos entender o comportamento dos indivíduos, porque isso impacta no processo de liderança das minhas organizações. E a administração, ela se utiliza de ferramentas da antropologia para poder fazer frente, né, às suas demandas, tentar dar respostas a algumas demandas, tentar melhorar a produtividade, tentar melhorar o ciclo produtivo de prestação de serviço, o que quer que seja da organização. Nós utilizamos a antropologia, ela dialoga com as outras ciências, e a administração se utiliza disso. Esse método etnográfico é um método importante de observação, que a observação é tudo para o administrador. A observação é um elemento muito importante para o administrador. E o administrador, às vezes, tem algumas técnicas que ele já utiliza, né? Os administradores têm técnicas que já utiliza, tá? Deixa eu só ver aqui que tem uma questão aqui, uma pergunta, tá? Nesse caso, professor, na empresa que trabalhamos, também somos cobrados para produzir, mas tentamos ao máximo realizar tudo que é passado. Perfeito, perfeito, João Paulo. É isso aí, o propósito é esse. Claro que nós vamos ter cobrança, vamos ter cobrança na faculdade que a gente estuda, vamos ter cobrança no trabalho, vamos ter cobrança na nossa vida particular. Tem cobrança em todas as áreas. O que a gente tem que fazer é tentar fazer o melhor, dentro do possível, né? A gente vai estar tentando sempre fazer o melhor e cumprindo tudo dentro da melhor possibilidade, tá, João Paulo? Concordo plenamente. Tá? O Eduardo colocou assim, realmente, fazemos nosso melhor, mas nosso melhor não está sendo suficiente. Isso é muito triste. Mas acontece, né, o Eduardo, né, da gente dar o máximo e a gente ainda não conseguir. Mas, de repente, né, a gente pode estar cometendo algum erro. O mais importante é eu saber o seguinte: eu estou administrando bem o meu tempo? Será que, né, eu conseguiria, se eu fizer algum ajuste na minha rotina, tal, eu conseguiria dar conta de todas as demandas que eu tenho dentro do prazo? Então, assim, essas questões têm que ser debatidas no nosso dia a dia, né, para que a gente veja de que forma que eu possa melhorar, né, tentar melhorar, né, e poder produzir mais. Aí vai da individualidade de cada um, tá, pessoal? O que a gente fez todo mundo está no seu papel, né? O IFES, você estuda num centro de excelência. Você estuda numa instituição onde seu diploma vai ser extremamente respeitado, né? Então, se você vai ter esse retorno, é óbvio que sua trajetória não vai ser uma trajetória tranquila, sem nenhuma preocupação. Vai ser uma trajetória, né, onde você vai ser cobrado. Tudo bem? E isso faz parte, porque na nossa vida nós somos cobrados. Tá? Isso faz parte do nosso dia a dia. Na nossa vida já existe cobrança, né, para nós. Então, eu quero que vocês fiquem bem atentos, que vocês fiquem, tentem dar o melhor. É isso que é o meu objetivo, é tirar o que vocês têm de melhor. Tá? E eu sei que vocês podem ter potencial, porque senão vocês não estavam no IFES. O IFES não é para qualquer um, né? O IFES é para quem tem um diferencial, é para aquele aluno diferenciado, que é uma instituição séria e uma das melhores que tem, né? Então eu considero vocês aí, né, que são pessoas privilegiadas, né? Graças a Deus que vocês são, no melhor sentido da palavra, de estudar numa instituição séria dessa, onde seu diploma vai ser muito respeitado. Por isso que vale a pena qualquer sacrifício que a gente faça. Tá bom, pessoal? Então, voltando aqui à questão do artigo, Pedro,
ele discute o método, a questão metodológica. E nós, da administração, nós vamos tirar o método que os antropólogos utilizam para entender um pouco mais o comportamento, né, do indivíduo, do grupo, né, para a gente trazer para a administração, porque nós precisamos entender o comportamento, né? A administração tem cultura organizacional. A cultura é uma forma de expressão, né, que a gente discutiu. A cultura é uma forma de se expressar, das pessoas se expressar através da música, através da arte, né, através da literatura. As pessoas se expressam, né, de várias maneiras. Isso é cultura, a forma de um povo se expressar. Então, as organizações também têm cultura. E a gente se expressa, né, dentro das organizações, e a gente tem que entender essa cultura, para que a gente possa o quê? Exercer a nossa gestão. E a gestão passa pela questão de controle. A gestão passa sobre o elemento de controle, né, de algumas ações, de algumas situações que fogem, né, da dinâmica natural das organizações. Isso pode afetar a produtividade, pode afetar o faturamento, pode afetar, né, a harmonia organizacional para que a gente possa prestar um serviço e produzir. Esse é o grande papel do gestor. E o gestor precisa ter bem apurado nele essa capacidade de analisar, fazer uma análise. E assim, esse texto que eu destacaria muito bem nele, que ele fala o seguinte: o método etnográfico, ele é diferente dos outros, que faz observação através de pesquisa direta, você pergunta, você manda. Hoje em dia, eu vejo vários alunos mandando no Google Forms, né, as perguntas, e aí ele pega, tabula os dados e tal, e isso aí ele faz uma análise, né, do comportamento de um grupo, tal, através de perguntas. Esse é o método, um dos métodos que a administração usa. Só que a antropologia traz um outro método. Ele fala o seguinte: olha, se você quer entender uma tribo primitiva, vamos pegar uma tribo primitiva, aqui, lá do interior, lá do Pará, né? Lá na floresta amazônica, né? Vamos pegar um exemplo aqui, uma tribo primitiva. Para você entender aquela tribo, não adianta eu mandar um formulário, né, do Google Forms para eles responderem, para eu tabular os dados e depois dizer, né, como que eles vivem, qual é a cultura, tal. A antropologia fala o seguinte: para você poder entender essa tribo, você tem que ser um deles, você tem que ir para lá. E o autor destaca o seguinte, que ele estabelece até um prazo para que você fique do dia a dia, 1 ano no mínimo. Então, assim, o método etnográfico, ele fala o seguinte: olha, né, o pesquisador, ele tem que fazer parte do meio para ele entender. Então, é como se você fosse lá para a floresta amazônica, né, ficasse lá vivenciando o dia a dia da tribo, aprendesse a língua deles, se comunicasse com eles pela própria língua. Você não poderia fazer nenhum tipo de intervenção que atrapalhe o dia a dia, a rotina deles. Então, até se comunicar, né, tem que se comunicar da forma que? Na língua deles. Então, para você poder entender esse comportamento, de acordo com o método etnográfico, você tem que ficar lá pelo menos 1 ano, vivendo lá. Então, muitos pesquisadores, né, para poder entender o comportamento de algumas tribos primitivas, ficavam lá 1 ano, 2 anos, pesquisando, vendo o dia. Eles tinham uma espécie de iniciação aos rituais daquelas tribos, eles faziam parte daquela cultura. E ali estavam as anotações, as vivências deles, para que eles possam entender um comportamento. Esse é o método etnográfico. De você estar lá, trazendo para as organizações. É como se uma consultoria, se você tiver, para entender a cultura organizacional, a pessoa tivesse que estar lá no dia a dia empresarial, lá, vivenciando isso, estudando, olhando as pessoas, vendo o comportamento. Não tem como ser de fora você poder entender de acordo com a antropologia. Tá? Essa é assim, a grande diferença, e que o autor destaca muito bem no texto, tá? Essa questão do método etnográfico, né? Essa questão do método é tal. E o diferencial dele que você tem que vivenciar. E tem que ficar muito tempo. Não é ficar lá 2 dias, 1 dia, e você já sabe tudo daquela cultura, daquele povo. Não. Você tem que participar. Se eles têm um ritual, você tem que participar do ritual que eles têm. Você tem que ser iniciado naquele ritual. Você tem que ser... É quase que você ser parte deles. Você não pode... Eles não podem te ver como algo estranho. Por isso que você tem que ficar 1 ano, né, vivendo lá. Eles têm que te ver como parte deles também, para que você não influencie. Eles não podem ficar com vergonha de executar o ritual deles
porque você está lá. Então, essa é a grande diferença, a grande dificuldade do método, né, da antropologia, né, para você poder entender o comportamento. Tá? Porque você tem que vivenciar. E o seu entendimento, a sua observação vem da sua vivência no dia a dia, né? Daquele povo, daquela tribo. Então, assim, e aí tem várias passagens aqui do texto antológicas que vão fazer vocês, assim, se deliciarem aí com a leitura, tá? Mas, assim, o pano de fundo da discussão do método é exatamente esse. E aí o autor conta algumas histórias, fala de alguns pesquisadores que fizeram esses estudos, né, de observação, mas estando inserido no dia a dia da tribo, do povo, do grupo, né, para ele poder efetivamente, né, tecer alguns comentários e entender a rotina daquele grupo, daqueles indivíduos ali, né, que estão se passando. Então, assim, é fundamental que vocês leem, bem esse texto aí para que vocês possam entender. Então, eu já adianto aqui para vocês, né? Deixa eu ver aqui, tem mais observações aqui. Eduardo colocou assim, ó. Deixa eu ver aqui, o Eduardo colocou. Acho que o João Paulo já li, né? O João Paulo já li. Eduardo colocou assim, realmente, fazemos o nosso melhor, mas nosso melhor não está sendo suficiente. Isso é muito triste, né? Eu moro e trabalho em Santa Teresa. Todo dia eu vou para Colatina, de ônibus e volto. Isso está custando muito da minha saúde. Não estou dormindo, comendo direito, perdi muito peso. Problemas de saúde que não tinha há tempos estão voltando. Não sei se todo esforço está valendo o preço. Os jesuítas, na colonização, pode ser considerado uma análise etnográfica em relação aos indígenas? Olha que pergunta fantástica. O Eduardo, deixa eu só fazer um comentáriozinho antes sobre essa questão aí que você abordou. Eu acho assim, né? Tudo tem um preço na vida, né? E a gente tem que ter algumas decisões. É claro que o esforço que você está fazendo aí, você trabalha em outra cidade, vai todo dia de ônibus e tudo e tal. Eu acho assim, o importante é você se perguntar, você, né, falar com você mesmo, né? Qual é o meu objetivo? O que eu quero? Eu quero mudar minha realidade? Eu quero melhorar a minha condição? Se é isso mesmo, cara, eu vou passar por sacrifício, porque dificilmente a gente, né? Aí eu me incluo nisso, porque somente as pessoas que têm uma condição muito boa, e eu sou vinda das bases, sou das bases mais humildes, somente quem tem condições muito boas que não passa por tantas dificuldades como a gente, né, na maioria das vezes. Mas quem não vem em condições muito abastadas vai passar por essas dificuldades, sim. E a gente tem que superar. Se é o nosso objetivo, eu quero ter um diploma do IFES, Ricardo, para eu poder abrir as portas do mercado de trabalho. Então, eu vou passar por cima dos obstáculos. Eu acho que é isso que você tem que ter em mente. Se não for esse o seu objetivo, se for outro, aí cabe você reavaliar e ver se realmente você está pagando um preço muito alto, tá bom? Mas você tem que estar com o objetivo bem definido. O que você quer? Né? Para onde você quer? Qual caminho você quer seguir? Tá? Pensa nisso aí. Depois você me fala. Os jesuítas foram. O Eduardo perguntou, os jesuítas na colonização, né? Eles, primeiro, né, estudaram, é claro, tiveram muitos estudos e tal, mas, por um lado, você tem um método etnográfico, né? Eles, né, vivenciaram aquilo ali do dia a dia, porém, eles fizeram o quê? Um processo de colonização, que você colocou aqui muito bem. Eles entenderam a realidade do povo e falaram bem assim, ó, eles são atrasados, nós vamos mudar isso. Aí eles quiseram intervir, que é coisa que a antropologia fala, o pesquisador não pode intervir na realidade do povo. Então, muitas das vezes, né, você tinha índios que eram escravos, né, você tinha índios que eram tirados, né, do seu convívio, da sua realidade, tudo era modificado. Os índios passaram a ser cristãos, de acordo com jesuítas. Então, assim, isso contraria princípios, né, metodológicos da antropologia. Porque, para a antropologia, você tem que
está inserido no dia a dia daquele povo sem fazer intervenções. Então, os jesuítas começaram, né, com a ideia do método, só que a partir do momento que eles tentam modificar, tentam falar que o índio é pagão, ele tem que ter uma religião, tem que ser cristão, e obrigar o índio a ser cristão, ele intervém no meio, e aí ele faz um ato totalmente contrário à antropologia, e aí a gente pode falar que esse exercício de dominação não é o que prega a antropologia, tá bom? Mas a ideia de estar vivenciando o dia a dia, beleza. E aí o seguinte, olha só, que é uma coisa também que os jesuítas não praticavam, né? O povo que você quer estudar, observar, eles têm hábitos. Tem índios que não usavam roupas e tudo. A partir do momento que o jesuíta usa aquelas vestimentas deles e diferencia muito do dia a dia, ele passa a intervir. Porque os índios vão olhar para ele, achar diferente. Podem, né, alguns costumes, eles podem ficar com vergonha de poder passar. Então, isso, o pesquisador que utiliza o método etnográfico, ele não pode fazer isso. Se os índios andam sem roupa, o pesquisador tem que andar igual a eles. Você tem que ser um deles. Entendeu? Acho que esse é o sentido maior. Então, os jesuítas, né, podem até ter pensado, iniciado, né, com a ideia etnográfica de vivenciar igual, estavam ali, né, vivendo ali junto com algumas tribos, muito próximos de algumas tribos, mas o princípio de catequizar os índios já é algo que contradiz totalmente a antropologia. Tá bom, Eduardo? Então, vamos lá. Aí, pessoal, voltando aqui, questão do artigo, então, assim, o objeto central é essa discussão do método, né? O método estabelece que ele tem diferença dos outros métodos de observação, de outras ciências também, e o autor fala que não só a administração se utiliza do método etnográfico, né? Ele fala que a medicina se utiliza, ele cita uma série de outras ciências de outra ciência que se utiliza. Você pega aquela medicina alternativa, né? Esqueci o nome técnico aí do tipo de medicina, que você usa coisas naturais, muitos deles vindo dos índios, que os índios tinham muito conhecimento, né, sobre isso. Então, assim, é esse o sentido, né? A medicina usa a antropologia, o direito, a psicologia, né, a educação. A partir do momento que você vai educar uma criança buscando, né, trazer elementos da realidade dela, você não está modificando a forma dela pensar, você está trazendo ela no ambiente que ela vive, sem modificar aquilo ali. Traz exemplos de atividades do dia a dia daquela criança. Então, a educação também tem essa questão também de utilizar o método, né? O método é muito utilizado, né, por outras ciências. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que o Eduardo está falando assim, acho que vou pedir um laudo médico para fazer em casa, estou passando mal todo dia nas aulas, estou dando mais trabalho que realmente estudando aí. Homeopatia, colocaram o método desse, homeopatia, obrigado. Obrigado aí pela observação. Beleza, Eduardo, vê o que você acha que é melhor para você, tá? Desejo sucesso aí, e o que você precisar aí de mim, eu estou à disposição aí para auxiliar. Eu acho que a grande questão da discussão central é essa, a questão metodológica, é a questão que as outras ciências utilizam esse método, não é só a administração, e a administração sabiamente trouxe a antropologia para as suas análises, né, que a antropologia tem ferramenta e a administração vai se utilizar, mas não só a administração se utiliza, a medicina, psicologia, outras ciências, né, também se utiliza, né, para poder. Então, nós temos. Aí estão perguntando assim: quais outros métodos, né, fora da etnografia que se utiliza, né, para poder conhecer mais? Tem um método histórico, né, onde você vai consultar fontes, né, através da literatura, para buscar os povos gregos, né? Os gregos, os romanos, nós vamos buscar o quê? E na literatura, nos livros, na história, né, em documentos, relatos. É uma forma de você também tentar entender o povo, né, tentar entender aquela cultura específica. Mas esse método é muito diferente da etnografia, que é um método mais onde você vai buscar documentos,
né, tal. Você também tem outras formas, outros métodos de você buscar escavações, né? Você tem até profissões aí que a pessoa escava, pesquisar os dinossauros, né? Você busca, né, coisas do passado dos dinossauros, vai lá, reconstrói, que pega aqueles ossos, reconstrói as espécies, também é outro método, né? Embora seja um método em loco, mas são civilizações já que já não existem mais, né? E a antropologia ela trabalha com o comportamento de civilizações que ainda existem, né? Enfim, né? Então são métodos, pesquisa, né, também de você pegar um grupo, fazer perguntas e pedir para ele responder, tabular os dados e tentar entender aquela cultura faixa etária, né? A gente faz isso constantemente, isso é um método da administração também, de várias outras ciências, né? A gente fazer pesquisa e levantar daquele grupo, né? Fazer perguntas, o próprio IBGE faz a questão do censo, a gente entender o comportamento de uma população ribeirinha, qual a renda média, faixa etária, né? Quais as principais doenças que eles têm, tudo. Isso é o censo. O censo é uma técnica, é uma forma de você também tentar entender o comportamento, né, dos indivíduos, né, de uma população. Tá? Então, existe uma série de ferramentas, tá, o Eduardo e tudo. Não tem problema se está com o microfone sem funcionar, pode estar escrevendo sem problema algum, tá? Um tipo de análise historiográfica, né? A antropologia é sobre a atualidade, então, né? A antropologia você vai buscar, na verdade, né, estudar um povo, uma população que ela existe, que você vai ser parte deles, né? Ser inserido nos rituais e tudo, então é uma população que existe. Buscar populações que já não existem mais, esse método da antropologia, ele não é um método tão eficaz assim, né? E tem outras ferramentas que podem ser, né, muito mais significativas e importantes, tá bom? Mais alguma questão aí? Eu acho que os pontos principais aí, para que vocês se deleciem com esse texto aí no final de semana, né? Ao término da semana e até no final de semana, eu acho que são esses aí para que vocês possam estar fazendo o fichamento. Tá bom? Qualquer dúvida aí, peçam para a Heloísa vai me contactar, e aí eu vou estar tentando tirar as dúvidas de vocês aí via Zap, a gente dá um jeito, tá? Até o nosso próximo encontro, tá bom, pessoal? Mais alguma questão, mais alguma dúvida, porventura vocês possam ter? Tranquilo, estou vendo aqui no chat, não tem, ninguém abriu o microfone, poder falar, então tá tranquilo, dando para entender, ótimo, tá? Vão lendo esses artigos, vão ficando de olho, sempre olhando o portal, sempre olhando o que tem novo lá e tudo, entendeu? Eu não sei se vocês recebem um e-mail quando eu posto alguma coisa, né? Não tenho certeza disso. Mas se porventura não receber uma mensagem, né? Não sei se vocês são alertados. Mas se vocês não forem, vai aqui a sugestão para que vocês olhem o portal diretamente para ver se tem alguma novidade, tá bom, pessoal? É isso aí, tá? Vou encerrar a gravação. Primeiro eu vou fazer o encerramento da gravação aqui nossa, né? Para que